Amém, irmãos? Graças e paz. Vamos abrir em 2 Coríntios. Nós queremos dar continuidade a alguns assuntos a respeito da igreja. E com certeza nós vamos relembrar algumas coisas, mas queremos caminhar contribuindo um pouco mais, além do que já ouvimos, temos ouvido esses últimos dias, né, palavras muito ricas dos irmãos, mas cada vez mais nós percebemos o quanto é bom ficarmos na simplicidade do conhecimento, que não sei nem se podemos chamar de simples, porque quanto mais a gente mexe, mais isso fica complexo, mesmo sendo base do Evangelho. E eu resolvi dar continuidade a partir daqui, porque apesar de não ser um irmão hoje dedicado aos assuntos do tempo do fim, a gente percebe que cada vez mais as coisas têm se afunilado, ficado mais apertadas. E algumas coisas que estão diante de nós também têm se ajustado, conforme as Escrituras. Uma delas, de ontem, essa semana, está acontecendo um fato histórico, né? Pela primeira vez, um Papa romano está visitando o Papa da Turquia, da Igreja Ortodoxa, e também vai visitar o homem que manda no Islã. E esse Papa romano disse que a ideia é muito simples, unificar tudo. E nós sabemos que é assim que a Bíblia caminha. É para lá que vai. Teremos unificações, teremos uma falsa paz, teremos os homens achando que está tudo resolvido, mas não está. E nós, que cada vez seremos menores, não se engane, mais poucos, ao ponto do próprio Senhor dizer, se quando Ele vier, vai achar alguém com fé? Firme, reunindo, congregando. Cada vez mais as tentativas de vender ilusões, de criar coisas para as pessoas ir para os cultos, só tem se multiplicado. E é interessante, porque o capítulo 4 e 5, que nós vamos tentar falar hoje, ao menos pelo 4, nos traz uma pergunta muito simples. Aonde é que, de fato, está nosso coração? Nosso coração. Irmãos, a vida, desde o dia que nascemos até quando Jesus nos permitir viver, ela nos ofertará muitas coisas para que nós coloquemos valores, para que nós gastemos o tempo, a vida. E algumas delas são muito lícitas, apenas a intensidade do que vamos gastar naquilo é que o Senhor precisa nos ajudar. Mas, tanto nas Escrituras, como na vida de homens de Deus, como que nós vamos tratar hoje, que é Paulo, nós percebemos que tudo que é aquilo que não é do Senhor, que nós muitas vezes colocamos valores muito altos, se perde com o tempo e será provado. O Senhor, por vários caminhos e por várias direções, e de várias maneiras, porque cada um aqui, o Senhor tem uma forma de apertar o sapato, de afrouxar quando for necessário, Ele nos leva ao entendimento que para nós já é meio que teórico e escrito, mas a devida valorização
única dele. Há muitos caminhos que o Senhor nos leva a isso. E esses caminhos são muito diferentes. Não é o mesmo para todo mundo. Mas eu poderia dizer que um dos alvos que o Senhor quer, se não o maior alvo, é nós de fato entendermos que só há valor nele. Todas as demais coisas que colocamos às vezes valores, sejam eles certos ou não, possivelmente passaremos decepções, angústia, dores. Eu lembro que uma certa vez eu fui muito angustiado para a casa de um irmão, e eu chorava e conversava, e aquele irmão meio não, espiritual, olhou para mim e disse assim, o problema é que você está valorizando muito isso. Todo o seu sofrimento é valorizar algo que não merecia tanto valorização. Por quê? Me explique por que isso vale tanto para você, ao ponto de você estar chorando aqui dessa... E quanto mais eu falava, mais eu via, como diz no bom cearense, que eu era besta. Realmente não tinha tanto valor aquilo. Nosso valor é o Senhor. E nós vamos usar um homem que aprendeu a duras penas. Claro, para tudo que pregarmos, para tudo que pudermos usar as Escrituras, Jesus é o ápice de qualquer exemplo. Ninguém é maior do que Jesus. Ninguém é melhor do que Jesus. De ninguém queremos parecer tanto como o Senhor Jesus. Mas Paulo, mais próximo da nossa humanidade caída, é um bom exemplo para hoje. Paulo é um homem que aprendeu a perder tudo, a não ter nada. Podemos dizer, irmãos, que no que diz respeito à valorização social, econômica, educacional e algumas outras que nós poderíamos dizer, Paulo as tinha. E dele foi tirada com força, sem muito jeitinho. A conversão de Paulo é muito dura. Eu não sei qual de nós aguentaria se converter como Paulo. Que a maioria de nós se converte com a promessa de chave, de casa própria, de melhorar de vida, da família se converter, de ficar bem. A maioria de nós se converteu recebendo logo um bocado de promessa. Não, venha que o negócio aqui vai dar certo. Conhece o céu? Não, pois venha para cá, que aqui é o céu. O problema é que quando a gente chega, vê que não é nada disso. Era tudo mentira. Tem nada aqui assim. Mas Paulo não. Paulo, óbvio, quem ganha Paulo é o próprio Senhor. O Senhor não mente. Amém? O Senhor não mente. O Senhor não tem firulas. O Senhor não tem meios termos. O Senhor olhou para Paulo e disse, amiguinho, você está perseguindo um povo aí? Paulo, não estou perseguindo o Senhor, não. É eu, sou eu. Esse povo que você está matando aí, dizendo que não vale nada, sou eu. Paulo, pela religião cega, não conseguia ver. Paulo imaginava que, sim, estava fazendo um serviço para Deus. Como muitos, nós vamos ver no capítulo 4 e 5, o fazem hoje cegamente enganados. Que o Senhor abra os nossos olhos. Eu não sei o que você vê quando você olha de lado aí nessa cadeira. Se você vê apenas um irmão turrão que você não gosta, ou que a voz é irritante, ou que é feio na sua concepção, mas eu quero te dizer que quem está do teu lado é Jesus, faz parte do Senhor. Amém? Nós não podemos, irmãos, no capítulo 4 e 5, Paulo vai nos dizer uma coisa muito clara. Nós não podemos cair no erro de Filipe, que teve com o Senhor, caminhou com o Senhor, viveu com o Senhor e ficou, Senhor, eu queria ver a Deus. Não. Como, Filipe, você quer ver uma coisa que você vê todo dia? Mas
Paulo, aqui no contexto de 2 Coríntios, ele vive uma situação muito pesada, que é lição para nós, para a igreja. Paulo está sendo atacado. Nós já falamos alguns dias atrás sobre essa carta, alguns meses atrás, mais aprofundado. Paulo está sofrendo as dores do seio da igreja. Nós temos sofrimentos que são internos nossos, teremos sofrimentos que serão no trabalho, teremos sofrimentos na rua e teremos sofrimento aqui dentro, entre nós. Pancada para todo lado. Olhares atravessados, palavras malditas, coisas ditas de forma errada, tom de voz exacerbado, piadas desnecessárias. Tudo isso entre nós. Por quê? Porque nós estamos caminhando para ser transformados. Mas Paulo tem a clareza de algo que ele quer passar para nós no capítulo 4, e eu quero que nós, que já conhecemos, apenas nos apropriemos e nos aprofundemos na realidade da verdade dita do versículo 1 ao 6, nós vamos dar uma parada para no 7 nós entrarmos com mais graça. Diante de tudo que Paulo ouviu, sofreu, de uma igreja que ele se deu, amou, talvez como nenhuma outra. Possivelmente, para o irmão, eu estava lembrando desse irmão esses dias, foi o primeiro comentário que eu li sobre 2 Coríntios, é um irmão da década de 90, dos anos 2000, o irmão Valdo deve ter lido, era o irmão Stanley M. Orton, que é um dos primeiros irmãos que foi traduzido para a língua portuguesa, materiais de comentários bíblicos. E o irmão Stanley dizia, é possível que a igreja que Paulo mais amou seja a Corinto. Aquele mais se deu, mais se entregou, mais fez, mais se deixou gastar. E não é por acaso que é essa que Deus vai permitir o humilhar. Para que não haja esperança humana nenhuma no serviço de Deus aos santos. O que nós fazemos é ao Senhor, é para o Senhor. Tenha aplauso, tenha reconhecimento ou não, é para o Senhor. Toda visita que você faz, toda oferta que você tenha dado, toda cadeira que você limpou, todo irmão que você ajudou, não é, nunca foi, nem deve ser porque você quer algo em troca. Não. Mas é porque você ama o Senhor. E você sabe que essa pessoa está no Senhor. E você serve a Ele como ao Senhor. E aí fica difícil você cobrar. Por quê? Porque o Senhor não te deve nada. Você pode fazer o máximo que você fizer aqui para os santos. O Senhor não te deve nada. Você ainda vai ficar devendo. Você pode limpar quantas cadeiras limpar, pode visitar quantos hospitais visitar, pode ganhar quantas almas quiser, pode servir com amor e dedicação que puder, ainda assim o Senhor não te deve nada. Ele te dá o que Ele quiser. Porque nós somos devedores do Senhor. O servimos por amor. O que nós fazemos com os irmãos é apenas entendendo que era assim que o Senhor faria. Nem somos nós, porque nós somos maus, entendendo que é assim que o Senhor faria. E Paulo, mesmo nessa tribulação toda, ele começa o capítulo 4 nos mostrando uma primeira realidade que já foi dita aqui. Paulo diz assim, portanto, tendo esse ministério, eu queria que, em nome de Jesus, se alguém te humilhou, te diminuiu, se alguém na tua casa ou no teu trabalho, vou falar dessa forma bem clara, se alguém hoje, ontem ou amanhã ou depois, na sua casa, no trabalho, onde quer que seja, usado por Satanás ou por sua própria vontade, buscar te diminuir em qualquer que seja a situação, lembre-se, a palavra do Senhor para você
é que ele te deu o ministério. O Senhor te deu nova vida. Você foi feito filho de Deus. No contexto aqui, Paulo está lembrando do dele, o ministério dele, o serviço dele aos irmãos. Mas isso se estende a nós por compreender que todos nós, principalmente nós que caminhamos como caminhamos, nessa clareza do serviço de todos os santos. É aí onde precisamos repousar o nosso coração. A importância que o Senhor nos deu. Os coríntios faziam de Paulo menor caso. Não serve para muita coisa. Mas Paulo garante-se que a ele foi dado algo para ser feito. A todos nós que estamos aqui, irmãos, eu posso não saber e realmente eu não sei. Da maioria de vocês, posso até saber de alguns. Mas há algo que Deus lhe deu para fazer. Com certeza. Você tem algo do Senhor para desenvolver. A sua vida. O seu testemunho de vida. Quem o Senhor é em você. E Paulo, ainda no versículo 1, coloca: pela misericórdia nos foi concedida. A nós, irmãos, era nada. Nós não merecíamos nada, mas por uma razão que não se explica. A todos nós que estamos sentados aqui hoje, que um dia conhecemos o Senhor resolveu se revelar para nós, se dar para nós, se dividir conosco. Não há muita explicação. Eu não tenho condição nenhuma de explicar como é que o Senhor está agora. Aonde reunirem 2 ou 3 no meu nome, eu estou lá. Não tenho explicação para isso. Mas, irmão, tem milhares de locais hoje, agora, reunidos no nome do Senhor. E o Senhor está em todos os lugares. Está. Aqui Ele está. Aqui. E sabe por que eu creio? Porque quem disse foi Ele. Não é. Nós não caminhamos por livretinhos. Ou porque fulano falou. Não, quem disse foi o Senhor. Aonde se reunirem 2 ou 3 no meu nome, ali eu estou. Não importa, irmão, se as pessoas desacreditam. Não importa se o mundo não crê. Você tem que crer. Senão isso é vazio. Senão isso é teatro. Não vale de nada. Não nos alimenta. Não nos fortalece. Nós precisamos crer. Ele está aqui. Posso falar com Ele? Aqui. E Paulo nos leva a esse ponto dizendo que isso tudo foi grande misericórdia. Grande misericórdia. Paulo começa a mostrar para os coríntios, se eles não valorizam, o Senhor valorizou. Se o mundo não te valoriza, se você mesmo às vezes se acha o pior dos mortais, lembre-se, o Senhor te valorizou. Depois de dizer isso, ele fala que nos foi concedida, por isso não desanimamos. Eu estou usando a tradução NVI século 21, por isso está um pouco diferente dos irmãos lendo aí, tá? Mas a essência é a mesma. Por misericórdia, pela nova vida que Ele me deu, pelo Espírito que habita em mim. Vamos traduzir esse versículo 1. Por toda a graça que lhes foi manifestada, por todos os dons gratuitos dados por Ele. Por isso, não desanimamos. Amém? Todos os dias, irmão, de alguma forma, o desânimo bate na nossa porta. Todos os dias. Não sei você, mas na minha todo dia bate. Todos os dias o desânimo bate.
Desânimo para não levantar, desânimo para não trabalhar, desânimo para não continuar, desânimo para não ler, desânimo para não estudar, desânimo para não ir para a escola, desânimo para não dirigir, para não enfrentar trânsito, desânimo para tudo. E a maioria das vezes os olhos nós nem podemos fechar. É de olho aberto mesmo. Nos ligamos com Deus e dizemos, Senhor, tem misericórdia. Eu preciso terminar esse dia. Eu tenho muita coisa para fazer ainda. Alguns vão dizer, eu tenho 3 crianças para criar. Eu tenho um marido para cuidar. Eu tenho uma esposa para cuidar. Eu tenho um pai para cuidar. Eu tenho que chegar lá, eu tenho que terminar meu dia. E Paulo, irmãos, o irmão Otmaninho, uma certa vez disse, graças a Deus por 2 Coríntios, senão teríamos estátuas nos locais de reuniões para Paulo. Teríamos imagens de Paulo, quadros, vamos se dobrar por São Paulo. Olha aí, tem um grupo que se dobra para São Paulo, tem misericórdia. Mas 2 Coríntios mostra que Paulo nunca quis isso. Paulo desanimou. E nessa mesma carta ele vai dizer que desanimou até a morte, a querer morrer. Mas ele tinha o que ele quer passar para nós pelo Espírito. Se o Senhor permitir nesse momento, hoje, se você estiver cheio de desânimo, se o Espírito tocar no seu coração e no meu, e mostrar tudo que o Senhor fez por você, é a razão de não desanimarmos. Não tem outra, irmão. Não tem. Não busque outra. Não busque não desanimar, porque você vai crescer, porque você vai melhorar, porque você vai ascender, porque tanto o crescimento como a ascensão, como as amizades, como as festas, como os cafés de comunhão, como as conferências, tudo isso se dissolve. Tudo isso passa e já não era, foi ontem. Mas o Senhor e a certeza que eu estou nele e ele em mim, precisa continuar viva. Porque é o que vale. É o que vai me sustentar e te sustentar. É saber que o Senhor vive, e não somente vive, habita em mim. Está em mim. O mundo pode se destruir ao meu lado, mas o Senhor está em mim. Quantos irmãos estão agora no leito, sozinhos? Ou tristes dentro de quartos? Ou depressivos em uma cama? Não tem ninguém. Não quer ver ninguém. Mas o Senhor disse, eu estou convosco até a consumação dos tempos. Ninguém pode prometer isso para mim. Teu pai não pode, tua esposa não pode, teu esposo não pode, ninguém pode prometer que vai estar conosco até o fim. Mas ele pode. Ele pode. Tudo pode ruir, tudo pode cair. Mas ele vai estar lá, do seu lado. É a certeza que Paulo tinha. Como Paulo pode dizer isso? É só você ler lá na frente, ele vai dizer, fui dado como morto, jogado pelo cesto, bateram em mim, deram canada, tudo que puderam fazer com Paulo fizeram. Mas o Senhor estava lá. E ele continua, mostrando aos coríntios o que é o Evangelho. E para nós, ele diz, pelo contrário, quero muito que o Espírito lembre a mim e a você, na hora de lutas que nós vamos chegar lá. Não, nós não desanimamos. Paulo diz, pelo contrário. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que são vergonhas, não prevalecendo com astúcia, nem distorcendo a palavra de Deus, mas pela proclamação pública da verdade, recomendamos a consciência de todos os homens diante de Deus. Se você puder espremer esse versículo, Paulo está dizendo, pelo contrário, caminhamos na luz. Pelo contrário, vocês dizem que eu falo que não devo, não, eu caminho na luz. Irmãos, a única coisa que nos salva é essa, é caminhar na luz. A única diferença entre nós e o mundo é o Senhor. Não tem outra.
Não queira se diferenciar pela roupa, nem pela música, tudo isso tem lá suas discussões teológicas, mas a única diferença entre nós e o mundo é que eles não têm o Senhor. Nós temos. O mundo jaz em trevas, nós estamos na luz. O mundo anda oculto, de noite, sorrateiro, fazendo coisas nos muros escondidos. Nós não. O mundo mente, engana, negocia a verdade. Nós não. É isso que Paulo está dizendo. Esse não sou eu. É essa vida que nós precisamos chegar. Paulo mesmo acusado diz, olha, eu não ando ocultando, nem fazendo aquilo que não deve. A minha palavra é proclamada no dia. O Senhor nunca se escondeu. O Senhor nunca deixou de dizer o que era para dizer, aonde era necessário dizer. Versículo 3, Paulo diz, se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto. Não é para nós. E ele fecha o 4 dizendo, entre os quais o Deus desse século cegou a mente dos incrédulos. E aqui eu queria dizer uma coisa muito normal para mim e para você. Para a gente lembrar. Algo que nós sabemos, mas podemos ser que esqueçamos. O mundo não gosta de nós. Não vai gostar. Não tem nenhum interesse em querer o Senhor. Eles são cegos para isso. O que doía em Paulo era a igreja o rejeitar. Mas ele disse, o meu evangelho, o que eu falo para os incrédulos, eles não creem mesmo. Porque lá o entendimento foi cegado. Não tem nenhuma compreensão. Mas o Senhor nos revelou, irmãos. Amém? É algo muito maravilhoso. Deus nos revelou o seu plano eterno. Deus abriu a nossa mente para algo que a maioria não sabe, não crê e não quer. Então, sempre que no seu coração vier aquela fagulha de se achar que é bobo, que está perdendo seu tempo, que isso tudo, não. Eu queria fortalecer hoje o seu coração. Amém? Você está do lado certo. Você está no caminho certo. Você está no grupo correto. Deixa o que tem lá. Deixa a cegueira deles lá. Não queira copiar nada do que tem lá. Não cabe aqui. Paulo, para chegar no 7, que é onde nós queremos fazer a primeira parada, ele continua. Pois não pregamos a nós mesmos. Esse versículo 5, no que diz respeito à igreja, é muito importante para nós, e eu queria parar um pouco no verso 5. Nós não pregamos a nós mesmos. Nosso evangelho, só para deixar claro mais uma vez, não está nos ombros de homem nenhum. Não pregamos a nós mesmos. Muito cuidado, mais uma vez, com homens que invadiram as mídias sociais, pregando a eles mesmos, não, Senhor. Se você, conselho, tá, irmãos? Cada um diante de Deus segue o que quiser. Mas se você não tem maturidade bíblica e leitura cristã para entender se aquela figura está pregando ele mesmo ao Senhor, não assista. Meu conselho. Pergunta os presbíteros, os irmãos. Irmão, eu assisto quem? Eu posso ouvir esse irmão? Eu sou de uma geração que levava um livro e perguntava, o irmão cuidava da gente.
Você acha que eu posso comprar? Irmão, não comprava. Sou dessa geração, que ouvia os mais velhos. Procurava os irmãos que pregavam da palavra. Irmão, eu vi esse livro, fiquei maravilhado, irmão, não presta para nada. Um dia eu levei Francisco Nunes, há muitos anos na minha casa, tinha um bocado de livro. Francisco Nunes olhou. Sei, Francisco, o que é que você acha? Ele, metade vai para o lixo. Vale nada. Misericórdia. Tanto dinheiro jogado no meu amigo, pelo amor de Deus, tenha pelo menos misericórdia, prepara o meu coração. Ele disse, não, eu posso ir botando no lixo para esse. E ele disse, ei, Jesus, tudo isso aí, meu irmão. Eu tinha livro do Benihim, e ele disse, é rim mesmo. Esse é rim mesmo. Tem uns bons, mas esse aqui é rim. Não. Há homens que pregam a si mesmos. É bonito, oratória maravilhosa, palavras arrumadas, fundo legal, filmagem interessante, legenda arrumadinha, música de fundo, alma pura e miserável. Não se encante com o que é do homem. Paulo foi acusado disso, nunca tendo feito, porque há testemunho de Paulo em Atos. As pessoas querendo adorá-lo e ele dizendo, não, eu não tenho nada a ver com esses milagres. Não é das minhas mãos. Então Paulo está fazendo uma defesa que é verdadeira. Há um pastor no Brasil que eu tinha um carinho muito grande por ele, muito grande. E a minha decepção foi quando a primeira vez eu passei em um local de reunião deles e tinha lá a foto dele. Passei de ônibus, morava em Salvador, e está lá a foto dele. Fiquei muito triste, porque realmente eu tenho um carinho muito grande por esse irmão. Imagino que Deus o usa assim em muitas coisas. O que é de Deus e o que não é, não sei. Jesus é o justo juiz, não sou eu. Mas eu fiquei muito triste quando ele permitiu, e foi o primeiro que fez isso. Depois todo mundo fez. Todo mundo, entre aspas, alguns. Permitiu colocar a foto dele na placa de uma congregação para que as pessoas entrassem, porque era ele. Isso é de um absurdo teológico, cristológico, bíblico, não sei. Que nome dá essa heresia? Ah, irmãos, são eles, sim. Nós também não reunimos por causa de ninguém. Nós também não vamos a conferências por causa de nome de ninguém. Nós também não ouvimos palavra porque é fulano e ciclano. Nós ouvimos o Senhor. Nós não somos guiados por homens, irmãos. Somos guiados pelo Senhor e por homens que o Senhor possivelmente deu graça para governo e para outras situações. Mas homens que falam de si mesmo não têm lugar nas Escrituras. E Paulo é muito claro. Dizer o nosso evangelho, pois não pregamos a nós mesmos. E a partir daqui, lembrando ministrações maravilhosas que o irmão Walter trouxe aqui sobre cristologia, pessoa de Cristo, eu queria que você lembrasse delas, porque o versículo 5 agora se divide em dois lugares. Ele vai falar de Cristo, aquele que Pedro revelou, o Filho do Deus vivo. Entenda que ele começa por aí no versículo 5. Mas nós pregamos a Jesus Cristo, o Senhor. Amém? O Senhor. Por que Paulo tem que colocar a Jesus Cristo, o Senhor? Porque há muitos grupos aí que pregam Jesus Cristo, o professor, o sociólogo, o historiador, o homem que resolve problemas. Mas não é esse Jesus que Paulo prega. Eu não prego Jesus curandeiro, o Jesus casamenteiro. Não. Eu prego Jesus, o Senhor. É esse Jesus que tem que ser apresentado. E por que isso é importante? É porque eu preciso saber que ele manda. Ele está no alto e sublime trono. E é de lá que parte as ordens.
e a mim só cabe obedecer. No máximo, ele me deu, por misericórdia e graça, a oportunidade de ser seu servo. O Senhor poderia ter acabado com tudo, destruído tudo, refeito tudo, mas por misericórdia, ele dividiu com você, enxertou você na videira e te chama de filho, de servo. Mas possivelmente a partir do domingo que vem, ele precisa ser respeitado como Senhor. Senhor. Senhor mesmo, sabe? Se você na escola ou em qualquer outro lugar tem uma concepção clara ou não tem, pesquisa Senhor. Jesus, o Senhor. Paulo tinha isso muito claro. Paulo não se movimentava. Aliás, homens que serviram a Deus e mulheres, que alcançaram maior graça, tocaram no plano espiritual talvez um pouco mais elevado, viam o Senhor como Senhor. Como a figura central das suas vidas. Onde nada era feito sem a sua autorização. Nada. E o Senhor, por graça e misericórdia, de tanto que temos ouvido, quer nos levar a esse lugar. Cada vez mais servimos a Jesus Cristo, o Senhor. O Senhor. E aí Paulo fecha de forma tão maravilhosa como o Espírito o ajuda na sua teologia. Aí Paulo, para nos dar um exemplo, diz assim: como vossos servos, por causa de Jesus. Não há homem que pisou nessa terra que tenha dado o melhor exemplo de servo do que Jesus. Jesus é servo. A Bíblia diz que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Não chega nem perto de Jesus. Mas José não chega nem perto. Ninguém. A figura de Jesus, homem, irmão, é maravilhosa. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós. É a primeira vez sobre a terra que um homem obedece a Deus em tudo. Mesmo padecendo. Em tudo. O Senhor não se movimentava, não ia para uma festa, não fazia... já falei isso, mas eu não canso de me repetir. Eu fico impressionado como Jesus suportou passar 30 anos sem fazer um milagre. Eu fico impressionado. 30 anos, aguardando o Pai dizer, é agora. Começa o ministério. 30 anos, vendo toda aquela miséria, velório, tudo. Mas ele é obediente. Segue à risca o plano do Pai. Propósito de Deus eterno. É isso. Nós não vamos ser apressados, não vamos ser vagarosos, mas vamos servir ao Senhor conforme Ele quer. E Paulo olha para Jesus e disse, olha, Ele é o servo, exemplo de servo. É o Senhor Jesus. E o versículo 6 ele diz, porque o Deus que disse, de trevas brilhará a luz, foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração. Irmão, eu não posso passar direto desse versículo, porque se você não compreender, é preciso que isso entre no seu coração. O nosso Deus não é impessoal. Ele não apenas identificou o problema. Ele não disse assim, o mundo está em trevas, vamos resolver, vamos. Chama o querubim aí, um serafim, um ancião de dias, manda lá para levar a luz. Não, ele veio ser a luz. Amém? A pessoalidade do plano de Deus é maravilhosa. Ele se envolveu com o seu próprio plano. Ele identificou o problema e ele mesmo foi a solução. O Senhor brilhou entre nós. Amém? Das trevas brilhou a luz. Quem é a luz? O próprio Senhor. O próprio Senhor é a luz. Não há outra. Nós aprendemos há algumas semanas que nós apenas refletimos a luz do Senhor em nós. Mas Ele é a luz.
O mundo que jaz em trevas, representado aí no seu trabalho, na rua ou em qualquer lugar, verá a luz em mim e em você quando esse Cristo em nós crescer. É a partir daqui que Paulo vai tocar nesse assunto. Essa luz tem que brilhar. Precisa. Não se pode esconder uma lamparina embaixo da mesa. E nós não estamos falando aqui, irmãos, que o seu brilho ou o meu virá por você falar bonito, ou você fazer curso teológico, ou você ter... Não é nada disso. Há irmãos que brilham muito, sem dizer nada. Há irmãos que você olha para ele, irmãs, obviamente, que a graça de Deus, o Espírito, transpira no serviço aos santos, na vida da comunhão. É claro o Senhor ali, o brilho de Deus. Necessariamente não precisa falar. Não se engane, irmãos. Não se engane com aplauso, não se engane com quem pega o microfone, não se engane com quem faz isso ou aquilo. Faça o que o Senhor te manda fazer. Não importa. Essas posições quem criou foi o cristianismo. Essas invencionices quem criou foi o cristianismo. Haverá muitas surpresas no tribunal de Cristo. Pessoas que nós achávamos insignificantes, talvez você vai estar lá na fila e o Senhor vai dizer assim, olha, nós não sabemos o que é o galardão, claro, e nem eu vou me meter, que eu não tenho a menor ideia do que é, nem vou atrás, mas sei que é coisa boa, eu quero. Eu não quero as trevas exterior, mas galardão eu quero. Seja lá o que é, se é Deus que vai dar, eu quero o que é, não tenho a menor ideia, mas eu quero. Eu quero. O que é, não sei. Um irmão disse, a gente vai brilhar mais, não sei, irmão, mas eu quero. O galardão, irmãos, será dado conforme nós vamos ver nas semanas seguintes, conforme a proporção da nossa obediência e servidão ao Senhor. O quanto servimos ao Senhor conforme Ele queria. E possivelmente haverá muitas surpresas de você olhar para irmãos assim e dizer assim, meu Deus, que tamanho de galardão é esse? Essa irmã fez o quê? Eu nunca vi nada. Nunca vi com o microfone na mão, nunca vi dando panfleto. Mas aí é onde está a questão. Quem disse que você precisa ver? Quem disse que você é juiz de nada? O Senhor é quem vê. Amém? Se seu ministério é mais oculto ou se seu ministério é mais visível, não importa. O que importa é o que o Senhor vê. É isso. Ah, mas falam isso e falam aquilo. Não importa. O que importa é o que o Senhor vê. É Ele que importa. Porque Ele é um justo juiz. Sabe muito bem o que faz. E no versículo 6 ele diz, porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz, foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória na face de Jesus. Amém? Filipe queria ver o Pai? Queria. Era só olhar para Jesus. Você quer ver a glória do Senhor? Quer. É só olhar para o seu irmão. Está aí a glória do Senhor. Manifestada. O brilho dele pode ser menor ou maior conforme ele se dê para o Senhor. Mas se ele creu no Senhor, o Senhor está nele. Ou nela. Depois de tudo isso, Paulo espera que nós tenhamos entendido. Aí ele continua a carta dizendo no versículo 6, temos. E antes de avançar, irmão, que eu sei que o restante do versículo você conhece, eu quero que você medite no temos. Não é que vamos ter. Não é se você se santificar. Não é se você melhorar. Não é, se eu for bem quietinho hoje, se eu fizer as coisas boazinhas para Deus, se eu fizer um dia todinho de... Não, você tem. Amém? O Espírito foi te dado. Deus te conhece. O Senhor sabe quem vai pecar quando sair daqui. O Senhor sabe quem vai pecar ainda hoje. O Senhor sabia de todos os seus pecados e quedas que você vai cometer até o dia da sua morte.
mas mesmo assim ele te quis. Mesmo assim, ele resolveu fazer de você morada de Deus, tabernáculo do Espírito. Então não se diminua. O Senhor está trabalhando em você, está trabalhando, amém? O Senhor está trabalhando em mim e em você. Essa expressão de Cristo vai crescer, essa casca vai ser quebrada, essa inimizade, essas quedas, muitas vezes com mais constância, Deus vai tratar com cada uma delas. Mas não duvide, dentro de você existe um tesouro. Amém? Existe um tesouro. Esse Deus que se manifestou, que das trevas brilhou a luz, que foi percebido na face de Cristo, quando morreu e ressuscitou, veio para dentro de você pelo Espírito Santo. Essa obra é maravilhosa, irmão. Nós não tínhamos condição de brilhar, ele brilha. Nós não tínhamos condição de viver, ele vai viver por nós. Nós não tínhamos condição de vencer, ele vai vencer por nós. Nós não tínhamos condição de vencer o pecado, ele em nós o vencerá. Porque nós temos esse tesouro. Amém? Irmão, o mundo não tem. Alguém que não tem o Senhor pode até ter uma casa na praia, um carro de $500 mil, tudo que você acha que é muito importante e realmente para o mundo é. Mas se ele não tem o Senhor, ele não tem esse tesouro. O que ele tem a prata, o que ele tem o ferrugem come. Um dia vai embora. Mas você e eu podemos até, se Deus assim quiser, não ter uma vida tão favorável aqui embaixo. Mas você tem um tesouro. Ah, irmão, isso é palavra de coach para alegrar-me. Não, isso é as Escrituras. O evangelho pregado para você precisa ser esse. Nós aguardamos o que está em cima. O que nós precisamos almejar é o que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem desceu para o coração do homem. É esse evangelho que nós temos que seguir. Se o Senhor nos acrescentar alguma coisa a mais aqui, um trabalho melhor, uma casa melhor, um dinheirinho a mais, amém. Deus abençoe, vivamos a nossa vida conforme Ele permitir. Mas se nada disso for nos dado, o nosso coração é no tesouro. O nosso coração é naquilo que não se acaba. É naquilo que vai conosco até o Senhor. E ele diz, versículo 5, para encerrarmos, versículo 6, o 7, na verdade, para encerrarmos e na semana que vem a gente continua, por causa do horário. Temos, porém, esse tesouro em um vaso de barro. E eu quero falar aqui duas coisas sobre o vaso de barro. Nunca desmereça essa colocação que Paulo fez. Às vezes eu vejo alguns irmãos que podem tomar um caminho de apenas depreciar o vaso. Não, deixa eu ver a forma mais clara que eu quero colocar aqui. O melhor dos utensílios para guardar perfumes e coisas importantes era vaso de barro mesmo. Não tínhamos ainda o ferro, o bronze, o vidro, era o vaso. Então não é que Paulo está desmerecendo o corpo humano ou você, não. É para mostrar que nós somos vasos pela fragilidade, sim, e porque é algo que vai, quando necessário, ser refeito. Quebrado, feito de novo. Aí quem leu a Bíblia se lembra logo do Jeremias, o vaso e o oleiro, quebra o vaso, faz de novo. Então a questão do tesouro está no barro, no vaso de barro, é porque esse vaso que o Senhor confiou, mesmo sabendo da fragilidade do barro, mesmo sabendo das imperfeições do barro, o Senhor confiou esse tesouro no vaso. Amém? O Senhor podia não ter colocado isso em lugar nenhum, mas mesmo eu e você sendo vaso de barro, frágil, possível cair da carroça e quebrar, Ele confiou o seu tesouro aí. Amém, irmãos?
não foi nessas paredes, não foi dentro de garagens, não foi em templos construídos por mão de homens. Deus confiou a sua glória em você. Quando nós saímos daqui, não fica nada aqui, com a cadeira vazia. Mas a glória de Deus, o Espírito do Senhor, mesmo conhecendo nossa fragilidade, confiou habitar em nós. Oh Deus maravilhoso. Confiou habitar em nós, irmãos. Não dependendo do nosso humor. Agora sabendo que Ele vai trabalhar nesse vaso. Com certeza. Amém? No domingo que vem nós continuamos, Senhor permitindo. Jesus é o Senhor.